Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e esta é a sua edição do dia 7 de setembro de 2015. Manchetes desta segunda-feira. Hoje nós teremos um programa especial mostrando o porquê deste feriado de 7 de setembro. A conduta de Dom Pedro I diante da responsabilidade do trono. A vinda da família real ao Brasil. Você confere tudo isso em 2 minutinhos. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Posto Boa Vista, a máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência, aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga, Posto Boa Vista. Agora com a novidade: gasolina original premium, com autoquitanagem, que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu querido telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10, e você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo, em 3 horários, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reprise às 7h30 da manhã. E hoje nós vamos falar o porquê do feriado de 7 de setembro. Nós vamos agora fazer aqui uma retrospectiva em todos esses anos do que aconteceu naquela manhã, naquele dia 7 de setembro. Mas por que hoje aconteceram desfiles pela manhã? O que tanto se comemora neste 7 de setembro? Porque em algumas cidades ocorrem protestos nessa data? Será que somos independentes? Na verdade, essas questões já foram discutidas ao longo dos anos, sobretudo nas décadas de 70, 80 e 90, quando o povo sofria com o alto custo que se pagava devido à dívida do Brasil com o Fundo Monetário Internacional. O orgulho de ser brasileiro mescla-se com a revolta da população diante da conduta de alguns políticos. Há quem diga que essa terra só funcionava antes de 1500, quando só os índios aqui habitavam. Mas comentários, contradições, discussões nos fazem pesquisar em enciclopédias, documentos sonoros e de audiovisuais, além da internet, do porquê haver um país com tantos problemas, apesar de possuir riquezas naturais e ser tão amplo. Entre os séculos XV e XVI, Portugal e Espanha eram as nações mais poderosas do mundo e se lançaram ao mar em busca de novas terras para explorar. Usavam também o mar como rota para chegar às Índias, grande centro comercial da época, onde compravam especiarias, temperos, tecidos, joias, para revender na Europa com alta lucratividade.
O ouro traria futuramente muitas outras vantagens ao continente mais desenvolvido na época. As especiarias representavam uma grande fonte de renda. Até que naquele 22 de abril de 1500, as caravelas das esquadras portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral sul do atual estado da Bahia. Era um local em que havia um monte, em que foi batizado de Monte Pascoal. No dia 24 de abril, 2 dias após a chegada, ocorreu o primeiro contato entre os indígenas brasileiros que habitavam a região e os portugueses. De acordo com os relatos da Carta de Pero Vaz de Caminha, foi um encontro pacífico e de estranhamento, em função da grande diferença cultural entre esses dois povos. Cabral recebeu alguns índios em sua caravela. Logo de cara, os índios apontaram para objetos de prata e de ouro, e este fato fez com que os portugueses pensassem que houvesse esses metais preciosos no Brasil. Neste contato, os portugueses ofereceram água aos índios, que tomaram e cuspiram, pois era água velha com gosto muito diferente da água pura e fresca que os índios tomavam aqui nessas terras. Os índios também não quiseram vinho e comida oferecidos pelos portugueses. Este encontro, que foi verdadeiro choque de culturas, houve estranhamento de ambos os lados. Os portugueses ficaram perplexos com o fato de os índios andarem nus, enquanto os indígenas também estranharam as vestimentas, as barbas e as caravelas dos portugueses. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa no Brasil, rezada pelo pelo frei Henrique de Coimbra. Após a missa, a esquadra rumou em direção às Índias, em busca das especiarias. Como acreditavam que a terra descoberta se tratava de uma ilha, a nomearam de Ilha de Vera Cruz, primeiro nome do Brasil. A principal fonte histórica sobre o descobrimento do Brasil é um documento redigido por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra de Cabral. A Carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel I, rei de Portugal, conta com detalhes e aspectos da viagem, a chegada ao litoral brasileiro, os índios que habitavam na região e os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos. O regime adotado em Portugal era a monarquia. A terra descoberta passa por colonização. O período colonial abrange o descobrimento até a chegada da família real ao Brasil, período em que a colônia foi preparada para receber a monarquia e a boa parte da nobreza portuguesa. O Brasil era uma porção de terras habitadas por indígenas, negros e alguns europeus. Sua economia era voltada para a produção açucareira, visando a exportação. Quando houve a chegada da família real, foram implantados na colônia um banco, uma biblioteca, uma imprensa régia e outros órgãos, marcando sua transição para o período imperial. O Brasil Império foi marcado pelas revoltas internas em prol da independência e da abolição da escravatura. O rei de Portugal, Dom João VI, havia elevado o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Pressionado pelos portugueses, regressou à sua terra e deixou como príncipe regente o seu filho, Dom Pedro I. O governo do sucessor foi pontuado por constantes conflitos pró-independência. Defensor de práticas ditatoriais, Dom Pedro enfrentou diversos movimentos oposicionistas durante o seu reinado, até abdicar do trono e deixar como sucessor seu filho Dom Pedro II. Este, menor de idade, viu seu país ser dirigido por um governo provisório até que, envolvido em um golpe que legitimou sua maioridade precocemente, assumiu o trono. Seu reinado foi marcado pelo fim do regime escravista e declínio do Império, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República em 1889. Mas, se o Brasil viveu 389 anos sem a República, por que ela tornaria necessária? Bem, desde a descoberta, Portugal viu nessa terra grande fonte de riqueza que alimentaria ainda mais o seu patrimônio, superando a sua principal nação concorrente, a Espanha. No fim do século XVII, a produção açucareira no Brasil enfrenta uma séria crise devido à prosperidade dos engenhos açucareiros nas colônias holandesas, francesas, inglesas e também da América Central. Como Portugal dependia e muito dos impostos que eram cobrados da colônia, a coroa passou a estimular os seus funcionários e demais habitantes, principalmente os do Planalto e de Piratininga, atual São Paulo, a desbravar as terras ainda desconhecidas em busca de ouro e pedras preciosas. A primeira grande descoberta deu-se nos sertões de Taubaté, no ano de 1697,
quando o então governador do Rio de Janeiro, Castro Caldas, anunciou a descoberta de 18 a 20 ribeiros de ouro da melhor qualidade pelos paulistas. Neste mesmo ano, em janeiro, a coroa havia enviado a carta régia, onde prometia ajuda de custos de R$600 mil ano ao governador Arthur de Sá para ajudar nas buscas pelos metais preciosos. Iniciou-se então a primeira corrida do ouro da história moderna. A quantidade de gente deixando Portugal para vir ao Brasil era tanta que em 1720, D. João V, de lá de Portugal, criou uma lei para controlar a saída dos portugueses, como proibição da imigração de portugueses do noroeste de Portugal, bem como autorizações especiais e passaportes para outros casos. De 300 mil habitantes em 1690, a colônia passara a cerca de 2.000 habitantes. Mas, e a vinda da família real, como foi? Em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadida pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, D. João, resolveu transferir a corte portuguesa para a sua mais importante colônia, Brasil. Contou neste empreendimento com a ajuda dos aliados ingleses. Nos 14 navios, além da família real, vieram centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Trouxeram também muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e outros objetos de valor. Após uma forte tempestade, alguns navios foram parar em Salvador e outros na cidade do Rio de Janeiro. Em março de 1808, a corte portuguesa foi instalada no Rio de Janeiro. Muitos moradores, sob a ordem de D. João, foram despejados para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. Este fato gerou, no primeiro momento, muita insatisfação e transtorno na população da capital brasileira. No ano de 1818, a mãe de D. João, Dona Maria I, faleceu e D. João tornou-se o rei, para ser chamado de D. João VI, rei do Reino Unido, Portugal e Algarves. Uma das principais medidas tomadas por D. João foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal. A principal beneficiada com a medida foi a Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o Brasil. Os produtos ingleses chegavam ao Brasil com impostos de 15%, enquanto de outros países deveriam pagar 24%. Este privilégio fez com que o nosso país fosse inundado por produtos ingleses. Esta medida acabou prejudicando o desenvolvimento da indústria brasileira. D. João adotou várias medidas econômicas que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. Entre as principais, podemos citar estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, construção de estradas, cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no país, reformas em portos, criação do Banco do Brasil e a instalação da Junta de Comércio. Do ponto de vista cultural, o Brasil também saiu ganhando com algumas medidas tomadas por D. João. O rei trouxe a missão francesa para o Brasil, estimulando o desenvolvimento das artes em nosso país. Criou o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes e o Observatório Astronômico. Vários cursos foram criados: agricultura, cirurgia, química, desenho técnico e muito mais, nos estados da Bahia e também do Rio de Janeiro. Os franceses ficaram em Portugal durante poucos meses, pois o exército inglês conseguiu derrotar as tropas de Napoleão. O povo português passou a exigir o retorno do rei que se encontrava no Brasil. Em 1820, ocorreu a Revolução do Porto, sendo que os revolucionários vitoriosos passaram a exigir o retorno de D. João VI para Portugal e a aprovação de uma Constituição. Pressionado pelos portugueses, D. João VI resolveu voltar para Portugal em abril de 1821. Deixou em seu lugar no Brasil o filho D. Pedro como príncipe regente. No momento em que retornou a Portugal, o rei viu o governo provisório convocar as Cortes, a Assembleia Nacional e o Parlamento para a elaboração de uma Constituição para Portugal, que seria aplicada às colônias portuguesas. Os deputados portugueses, com a escrita da Constituição, desejavam instituir uma monarquia constitucional liberal para Portugal e, ao mesmo tempo, queriam restabelecer o pacto colonial no Brasil, com o retorno ao sistema do monopólio comercial, fechar os portos no comércio estrangeiro, principalmente na Inglaterra, ou seja, queriam efetivar uma recolonização
volta à condição de colônia no Brasil. Os brasileiros, temerosos com as ameaças, recusaram a obedecer às imposições do parlamento português e rapidamente surgiu um forte desejo pela independência do Brasil. A liberdade de imprensa brasileira conquistada com a vinda da família real logo propiciou a disseminação entre a população as ameaças que o Brasil vinha sofrendo de Portugal e publicavam notícias de várias independências de países latino-americanos, incentivando a crescente insurreição da população brasileira para a luta da independência. O papel da imprensa no processo de independência no Brasil se configurou como um importante aspecto. Alguns historiadores questionam essa importância da imprensa, pois acreditava que a maioria da população era analfabeta. Por essa razão, a população não conhecia os ideais que os jornais disseminavam. Ao mesmo tempo, a historiadora Isabel Lustosa não questiona a quantidade de analfabetos, mas ressalta que os jornais tiveram sua importância. Conta-se muitos jornais e panfletos, eles eram lidos em voz alta nas praças públicas, casas e também nos botequins, disseminando assim as ideias para a independência entre as camadas populares. Assim que os deputados portugueses exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal, os brasileiros insatisfeitos com as medidas adotadas por Portugal entregaram ao príncipe regente um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas e solicitando a sua permanência. Após ter recebido a lista de assinaturas, Dom Pedro proclamou a sua permanência. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que eu fico. A partir de então, este fato aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822 e ficou conhecido como o Dia do Fico. O príncipe regente, declarando a permanência no Brasil, contrariou os grupos que apoiavam a política brasileira. Esse grupo era formado principalmente por portugueses comerciantes que viviam na cidade do Rio de Janeiro. Logo após ter expressado a vontade de ficar no Brasil, Dom Pedro nomeou José Bonifácio de Andrada, intelectual formado em Direito e Filosofia na Universidade de Coimbra, em Portugal, para ministro do Reino e Estrangeiros e determinou que as medidas das cortes portuguesas não tivessem validade no Brasil. Além das questões políticas, as pessoais também tornaram o imperador um homem mal visto pela sociedade brasileira. O imperador era casado com Maria Leopoldina. A esposa era constantemente humilhada quando o marido se divertia, por exemplo, com a Marquesa de Santos. Dom Pedro era promíscuo e fanfarrão. Vamos assistir agora a um trecho da trajetória de Dom Pedro neste vídeo que vocês vão acompanhar neste momento. Roda o VT. Há exatos 200 anos, a família real fazia sua primeira parada no Brasil. A esquadra chegou à Bahia em janeiro em uma fuga estratégica para escapar de Napoleão. Entre os filhos de Dom João e Dona Carlota Joaquina estava um menino que se transformaria na principal figura do processo de independência do Brasil, Dom Pedro. Dom Pedro nasceu em Lisboa, no Palácio de Queluz, e veio para o Brasil com a família em 1808, aos 9 anos, quando seu país foi invadido pelos franceses. Foi no Rio de Janeiro que Dom Pedro passou sua juventude e ganhou fama de namorador. Alguns escritores dizem que era o menos feio dos Bourbon e Bragança, e ao invés de estudar, gostava de fazer passeios entre a fazenda de Santa Cruz e o Paço de São Cristóvão, onde vivia com o pai. Filho de Dom João e Carlota Joaquina, passou a ser herdeiro oficial da coroa quando seu pai subiu ao trono. Assim como Dom João, que assumiu a regência porque seu irmão morreu, Dom Pedro também não era o primogênito. Era o quarto filho do casal, mas teve que assumir porque Francisco, o filho homem mais velho, faleceu ainda criança. Havia uma tradição curiosa, essa também é uma lenda interessante de contar, que a família, os Braganças, tinha uma espécie de maldição dos Bragança, que essa família não teria, a sucessão da coroa nunca passaria pelo primogênito. E de fato, né, Dom João sucedeu a sua mãe, porque o irmão mais velho tinha morrido. Dom Pedro I, o irmão mais velho, morre e ele se torna herdeiro do trono. Dom Pedro II também só se torna herdeiro do trono porque um dos filhos de Dom Pedro, o primeiro filho homem, morreu. E a princesa Isabel também seria a imperatriz se, quer dizer, tinha também perdido os dois irmãos mais velhos. No ano seguinte em que se tornou herdeiro, casou-se com Carolina Josefa Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. O casamento foi por procuração
e eles só se conheceram quando a arquiduquesa chegou ao Brasil. Com Dona Leopoldina teve 7 filhos, entre eles Dom Pedro II, que se tornou imperador do Brasil, e Maria II, rainha de Portugal. Ficou viúvo cedo e casou-se novamente, desta vez com a princesa Amélia, neta de Josefina Bonaparte. Mas teve um caso rumoroso com Domitila de Castro Canto Melo, a Marquesa de Santos. Quando a família real voltou para a Europa, Dom Pedro ficou no Brasil como regente. Recebeu uma ordem para voltar a Lisboa, mas desobedeceu. Isso desagradou o parlamento português, que cortou sua mesada. O príncipe resistiu naquele que virou o dia do fim. Ao partir, seu pai, Dom João VI, sabia que a vinda da família real para o Brasil e a sua longa permanência no Rio de Janeiro eram os primeiros passos para um projeto mais ousado que ele queria que o filho completasse. Quando você transfere para uma colônia, o próprio governo, você transformou a colônia em capital, em metrópole. O príncipe deveria voltar e não volta. Depois há a morte da rainha, a aclamação. Então aquilo foi prolongando o período dele aqui. Mas vir a abertura dos portos, que começa a dar uma independência econômica, e quando eleva o país, aí o processo da independência já estava aí. E Dom João sabia disso. Ele sabia disso, né? Inclusive ele diz para Dom Pedro que seja ele e não outro a fazer essa independência. Em 1822, numa viagem entre Santos e São Paulo, recebeu uma carta do pai comunicando que fora rebaixado e perdera a condição de regente do Brasil. Foi ali, às margens do Ipiranga, que Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Como é que um rei absolutista, porque Dom João já tinha derrubado a monarquia constitucional e tinha se investido como rei monarca absolutista, vai aceitar um preceito revolucionário desse? Não pode. E cria-se um impasse. De volta ao Rio, foi proclamado imperador e recebeu o título de Dom Pedro I. Aqui, dissolveu a Assembleia Constituinte e outorgou uma Constituição que seria a mesma até 1891. Com a morte do pai, abdicou do trono português para sua filha Maria II e nomeou seu irmão, Dom Miguel, regente. Já com a popularidade em baixa e desgastado, abdicou do trono brasileiro em favor do filho Pedro, então com 5 anos de idade, e partiu para Portugal com o título de Duque de Bragança, onde lutou contra o irmão, que se tornara um absolutista, e para restituir o trono da filha em um regime constitucional. Ganhou a batalha contra Dom Miguel, mas foi vencido pela tuberculose e morreu no mesmo lugar onde nasceu, em Queluz, aos 36 anos de idade. Essa rápida biografia de Dom Pedro I faz nos transportar ao período e ver que com apenas 36 anos deixasse a nação. Bem, vamos mudar o foco agora neste momento. Onde você está com desânimo, você está com tristeza, diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode pegar o telefone e ligar neste momento no Diz que Paz pelo 3462-3227 ou acessar o site dizquepaz.com.br. Todos os dias uma nova mensagem para você. Bom, hoje a gente já está falando da data comemorativa, né? Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Eu estou de folga na escola, mas estou dando essa aula para os telespectadores aí da nossa querida, do nosso querido Canal 10 aqui pela Cabo Mix, e também dos internautas que me acompanham em qualquer parte deste planeta pelo Canal 10.com.br. Daqui a pouquinho, em 2 minutinhos, nós estaremos de volta com um programa especial com o informativo Canal 10 a respeito da independência do Brasil. Eu volto em 2 minutinhos. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar.
cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Polisport, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisport. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisport, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisport, a melhor loja de produtos esportivos da região. Em contraposição às medidas determinadas por Dom Pedro, os deputados portugueses enviaram despachos de Lisboa anulando os atos políticos adotados pelo príncipe regente e intimou a voltar imediatamente para Portugal. No momento que tais despachos chegaram ao Brasil, Dom Pedro se encontrava em Santos, onde resolvia alguns problemas políticos. Em retorno para o Rio de Janeiro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, a comitiva do príncipe encontrou-se com um mensageiro que levava as mensagens vindas de Portugal. Naquele mesmo local, Dom Pedro proclamou a independência política do Brasil. É tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Após a proclamação da independência, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi nomeado imperador do Brasil em cerimônia realizada no dia 1º de dezembro, iniciando o período denominado como Primeiro Reinado, que foi de 1822 a 1831. Este período ficou marcado pelas alianças políticas que o imperador manteve com uma elite conservadora de grandes proprietários de terras, conservou alguns ministros de ideais liberais que apoiaram a independência, José Clemente Pereira e Joaquim Gonçalves Ledo, que faziam veemente oposição a José Bonifácio, acusando de ser um conservador. No ano de 1824, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Em 1825, Portugal assinou um acordo por pressão inglesa, reconhecendo a autonomia política brasileira. Em troca, Portugal solicitou o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas inglesas por parte do Brasil. Com enormes problemas financeiros, Dom Pedro contraiu uma dívida com a Inglaterra para pagar essa quantia solicitada por Portugal. Em 1823, Dom Pedro convocou a Assembleia Constituinte formada por grandes proprietários de terras, comerciantes, magistrados, bacharéis e militares para a redação de Constituição brasileira. A partir deste momento, iniciaram conflitos políticos entre uma elite liberal contra uma outra conservadora. Neste interim, Dom Pedro, receoso de ter o seu poder enfraquecido, temeu uma Constituição de cunho liberal. Então resolveu dissolver a Assembleia Constituinte, prendendo e expulsando do Brasil alguns políticos, entre eles José Bonifácio de Andrada. Desde então, o Partido Português, formado por comerciantes lusitanos, era contrário à independência. Ganhou a simpatia do imperador. Para amenizar as divergências políticas, Dom Pedro nomeou um grupo de 10 pessoas para redigir a Constituição que foi outorgada no ano de 1824. A primeira Constituição brasileira estipulava que o país era uma monarquia hereditária, a religião oficial era católica, o voto era censitário, ou seja, somente uma elite financeira poderia votar se o principal poder seria o moderador, exercido pelo monarca.
Com a Constituição de 1824, grande parte da população, composta pela classe média, pobres, mestiços e escravos, permaneceu marginalizada politicamente, socialmente e economicamente. Houve, neste momento, uma crescente impopularidade do imperador. Em 1824, iniciou-se em Pernambuco um movimento contrário à política de Dom Pedro. A chamada Confederação do Equador, de cunho separatista, queriam separar do Brasil, que rapidamente alcançou outras províncias do Nordeste, como Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Rapidamente, o imperador, temeroso de o movimento ganhar grandes proporções, decidiu esmagar e castigar violentamente os líderes. As violentas medidas adotadas pelo imperador só serviram para desgastar a sua imagem perante a sociedade. Outro fato que ocasionou a insatisfação popular de Dom Pedro foi a Guerra Cisplatina, que durou de 1825 a 1828, onde o Brasil mantinha incorporado ao seu território a província Cisplatina, atual Uruguai, anexada durante a regência de Dom João VI. A luta pela província desencadeou uma guerra contra a Argentina, que reivindicava a incorporação deste território. Esta província tornou-se um país independente chamado Uruguai. Com a crescente insatisfação popular, os gastos com os massacres empreendidos durante os conflitos contra a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, o povo passou por muitas dificuldades. Com a aproximação do imperador ao partido português, a elite proprietária de terra brasileira temeu a recolonização do Brasil. O país passou por intensas crises financeiras. O Banco do Brasil decretou falência em 1829. A imprensa brasileira publicava duras críticas ao imperador e assim iniciou-se crescentes agitações populares nas províncias. No ano de 1831, no dia 7 de abril, o imperador abdicou do trono e retornou a Portugal. Lá morreu acometido por tuberculose no ano de 1834. Como a monarquia era hereditária, o seu filho Pedro de Alcântara foi, com apenas 5 anos na época, passou a ser o herdeiro do trono. Com este fato, findou o primeiro reinado no Brasil, iniciando outra fase da história brasileira, o período regencial, que foi de 1831 a 1840. Vamos assistir agora a uma cena do filme Independência ou Morte, gravada em 1972, que retrata o período da independência. Vamos assistir. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue,
pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O Brasil se torna independente de Portugal. De 1822 a 1889 foi marcado o período da monarquia administrativa aqui no Brasil. Mas como foi esse período? Poucos meses depois, nas principais cidades do novo país, muitos homens começaram a mudar alguns de seus hábitos. O deputado baiano Cipriano Barata, por exemplo, passou a se vestir exclusivamente de algodão brasileiro e a usar chapéus feitos de palha de carnaúba, o qual foi rapidamente imitado. Os nacionalistas, mais empolgados, penteavam o cabelo de forma a deixar uma risca definida no meio da cabeça. Era chamada Estrada da Liberdade, uma forma de simbolizar os caminhos abertos pela independência. O uso de cavanhaque, incomum entre os portugueses, também foi adotado para marcar diferença. De uma hora para outra, pegava mal fumar os adorados charutos cubanos. Era obrigatório valorizar o produto nacional. Cachimbo, nem pensar, pois tornou-se símbolo dos exploradores europeus. Exagero? Muitas famílias trocaram seus sobrenomes de batismo por expressões indígenas. Um ramo da família Galvão, de Pernambuco, passaria a se chamar Carapeba. O jornalista, advogado e político negro Francisco Gomes Brandão, um dos fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil, adotou o nome Francisco G. Acaiaba de Montezuma, homenagem também aos astecas. Os modismos foram só a vitrine mais singela das transformações na vida nacional, iniciadas, na verdade, em 1808, após o desembarque da família real, a terra pela qual Dom Pedro se apaixonou a ponto de romper com Portugal, não sem antes implorar ao pai, Dom João VI, em 1821, para que lhe poupasse do posto de príncipe regente. Reagiu também com empolgação à sensação de autonomia, quando deixou o Rio de Janeiro em 1831. O soberano havia legado uma nação ainda turbulenta politicamente, mas já estabelecida como o Império do Brasil. O cenário que encontrou às vésperas do Grito de Ipiranga, escreve Laurentino Gomes em 1822, indicava que o país, com mais de 4 milhões de habitantes, tinha tudo para dar errado. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente de tudo. O medo de uma rebelião escrava pairava como um pesadelo sobre a minoria branca. Os analfabetos somavam mais de 90% dos habitantes. Em importantes cidades, a novidade significou a realização literal do lema Independência ou Morte. Nas ruas, defensores do Brasil e de Portugal se estranhavam e, não raro, discutiam e se agrediam. Em alguns lugares, era preciso ter coragem para aderir à onda do cavanhaque. Em Salvador, em 1824, um padre se recusou a prosseguir com o cortejo fúnebre enquanto o defunto não fosse barbeado. Na Bahia, Piauí e outras províncias, pegaram em armas para garantir a autonomia brasileira e as unidades do território nacional, desfecho diferente do que ocorreu nas colônias vizinhas, que acabaram fragmentadas. A adesão ao comando do imperador, porém, não foi automática em todas as regiões. Rachas provincianos somavam-se à luta com os portugueses. Somente Rio, São Paulo e Minas Gerais aceitaram de pronto as ordens de Dom Pedro. Esse processo foi mais lento, sobretudo no norte, no nordeste e também no sul. A Guerra da Independência, iniciada em fevereiro de 1822, durou 21 meses e matou de 2 a 3 mil pessoas. Em 1825, o governo brasileiro sequestrou os bens de portugueses que ainda contestavam a independência no Rio, na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão e no Grão-Pará.
e os intimou a deixar o país, disse Isabel Lustosa, historiadora ligada à Fundação Casa Rui Barbosa. O confronto acabou de afundar as finanças quase falidas no novo governo, limitando investimentos urgentes e gerando inflação. Entre 1825 e 28, ela simplesmente dobrou. Só a dívida externa superava R$1 bilhão em valores atualizados. A infraestrutura das províncias mais afastadas da capital não tinha mudado muito desde a chegada de Dom João. Ainda se dormia em redes e esteiras, se comia com a mão e se andava em ruas escuras e estreitas. Mesmo no Rio de Janeiro, a iluminação a gás só estrearia em 1860, mas as diferentes regiões já tinham mais contato com os acontecimentos no centro do poder. Dom Pedro I continuou a abrir estradas que passaram a ligar a Bahia a Pernambuco, Minas Gerais a Goiás e o Grã-Pará ao Maranhão. Nas maiores cidades, uma nova classe de trabalhadores se desdobrava com mais uma ocupação, algo inédito depois de 3 séculos de controle estrito das atividades profissionais e das fontes de rendas dos súditos de Lisboa. Barbeiros eram músicos nas horas vagas, pedreiros cortavam cana, advogados mantinham lojas, médicos e davam aulas. As mulheres também se viravam bem, cozinhavam e costuravam para a família e ainda vendiam nas ruas quitutes, toalhas e roupas com a ajuda de 1 ou 2 escravos. A independência dá um novo dinamismo às províncias. As pessoas têm uma grande mobilidade social, econômica e cultural. Escravos e livres se movimentam muito e exercem atividades econômicas variadas. Surgiu uma primeira geração de ex-escravos livres. E eles, em especial as mulheres, ganhavam grande poder com a possibilidade de se casar com brancos e com a liberdade para exercer diversas atividades econômicas simultâneas, diz Eduardo Franco Paiva, historiador e professor da Universidade de Minas Gerais. Por outro lado, com a chegada dos escravos, que continuavam sendo vendidos em grande quantidade no Brasil, manteve um grande intercâmbio cultural com a África. Também havia contato com estrangeiros e outros lugares. Apesar da grande desigualdade social, a miséria e a fome não eram tão comuns, diferentemente do que acontecia sobretudo no interior em tempos de seca, como a que assolou o sertão nordestino no ano de 1825 e levou à primeira grande onda migratória interna. No Sudeste, as indústrias incipientes ganharam fôlego, especialmente fábricas de barcos, pólvora e tecidos. A produção de algodão, café e gado ocupava cada vez mais espaço em detrimento do açúcar e da mineração. Mas as transformações mais radicais aconteceram mesmo na sede do Império, no Rio de Janeiro. Sob o impacto dos 13 anos de estadia da corte, tudo mudou na cidade. A população saltou de 43 mil habitantes em 1799 para 79 mil em 1821, ou 110 mil com área rural. A capital já tinha uma primeira geração de médicos formados no Brasil nas faculdades de medicina do Rio e de Salvador. Em uma época de condições sanitárias precárias, cujo sistema de esgoto consistia em grandes latões de dejetos carregados por escravos, esses doutores começavam a substituir os barbeiros com suas sanguessugas. Era uma forma de reduzir a mortalidade em geral, o impacto das mortes no parto e principalmente das febres de março, que faziam diversas vítimas todos os anos. Sistematicamente, as mortes eram bem superiores aos nascimentos. A cidade crescia através apenas das migrações de pessoas que paravam lá e eram atraídas. Mas, no geral, a população foi sendo beneficiada por todas as mudanças, diz Maria Luísa Marcílio, professora da USP. Havia um afluxo grande de estrangeiros. Em 1818, os suíços formaram a primeira colônia de imigrantes não portugueses em Nova Friburgo. Apesar da falência, em 1821, o Banco do Brasil já havia ajudado a alterar a economia da cidade, que até a década de 1810 vivia basicamente do escambo. O Porto do Rio concentrava a metade do comércio exterior nacional, sobretudo embarcando café, que em 1840 somava quase 50% de toda a pauta de exportações, importando produtos ingleses inéditos por aqui de tecidos a lampiões. As pessoas rapidamente se acostumaram a se vestir mais de acordo com a moda europeia. Mesmo escravos adotaram ternos, mas não podiam calçar sapatos. Os pés descalços denunciavam sua condição. A língua francesa se tornava mais comum. No começo dos anos 1830, na Rua do Ouvidor, já havia tomado por lojas francófonas.
faltaram soldados nativos para a luta da independência nas províncias, mas as escolas de guerra e da marinha constituíram uma crescente classe de militares. A população se acostumou com a facilidade a resolver suas pendengas na Casa de Suplicação do Rio, criada por Dom João VI, origem do Supremo Tribunal Federal. O Teatro São João, a Biblioteca Real e os jornais locais faziam a vida cultural ficar muito mais diversificada e acessível, a ponto de até mesmo alfaiates manterem seu próprio veículo de comunicação. Em 1826, o surgimento da Academia Imperial de Belas Artes tirava os desenhistas dos quartéis, onde eles se limitavam a rabiscar plantas de terrenos. Os pianos eram uma peça obrigatória nas casas mais ricas e o imperador dedicava tempo às composições musicais. Em carta ao pai, o rei Francisco I da Áustria, a imperatriz Leopoldina escreveu: envio-vos nesta ocasião uma missa de Neukölln, que merecerá, sem dúvida, o vosso bom acolhimento. O meu marido também é compositor e faz voz presente da sinfonia e de Te Deum de sua autoria. Falando a verdade, é um tanto teatral que é defeito do meu marido. Aluno de Joseph Haydn e da colega de estudos Ludwig van Beethoven, o maestro Simon Neukölln vivia no Rio desde 1816. A influência dessa vida pujante era tal que ganhava importância e o sotaque carioca, mais aportuguesado e menos marcado por expressões indígenas do que o resto do país. Muito antes do advento da televisão, os habitantes do Rio de Janeiro já influenciavam a fala dos habitantes das outras províncias, escreve o historiador Luiz Felipe de Alencastro em História da Vida Privada do Brasil. Bem, pessoal, este foi um programa a respeito da independência do Brasil. Nós agradecemos a sua atenção e a sua audiência. Até amanhã com o nosso informativo Canal 10. Tchau, tchau. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva,
remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Climacode ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Climacode você encontra os melhores ar-condicionados do mercado, as melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Climacode você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Climacode, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Climacode ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Climacode ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Climacode ar-condicionado, climatizando com estilo.